Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise de hoje é sobre o Vasco de Ramon Dias, que chegou ao clube com a difícil missão, de salvar o Cruz Maltino de mais um rebaixamento, mas que em pouco tempo vem dando sua cara ao time, que vem ganhando cada vez mais padrões de jogo, coisa que não vinha tendo com Maurício Barbieri, fazer uma péssima campanha, inclusive era pior até do que as campanhas que o Vasco caiu para a Série B. Mas vamos falar aí sobre essa melhora do Vascão no comando do Ramon Dias. Deixa eu trocar aqui os goleiros que ainda estão com o time trocado. Léo Jardim no gol, Pumita Rodrigues ou o Robson, na lateral direita, ele que é zagueiro. Medel e Léo na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda. Zé Gabriel, que foi recuperado pelo Ramon como primeiro volante. O Praxedes, um segundo homem de meio campo ali um pouco mais próximo. E o Paulinho fechando ali essa trinca. No ataque, principalmente nas pontas, podem mudar ali quem é que joga como titular, mas vem jogando o Rossi pela direita, pode ser o Orediano também, o Verratti, centroavante, e na esquerda, o Payet começou o último jogo como titular. Estou gravando aqui no dia 24 de setembro, ou seja, o último jogo foi o 5-1 em São Januário contra o Coritiba. Mas o Gabriel Peck, que saiu do banco nesse jogo e no anterior contra o Fluminense, também pode perfeitamente ganhar a vaga. Esse elenco ainda tem os volantes Jair, que perdeu espaço com a chegada do Ramon, o Marlon Gomes, que defende a seleção olímpica, os atacantes Serginho e Sebastião, que também chegaram na janela do meio de ano. Enfim, vamos falar aqui sobre os padrões desse time titular. A saída de bola é quase sempre com o 3, com o Zé Gabriel recuando entre os dois volantes, mais um, que é o Praxedes, que pode ficar ali como esse elemento à frente da trinca dos zagueiros. Como esse time se comporta? Uma das jogadas mais tentadas é o passe em profundidade para o Praxedes. E normalmente ele sai um pouco mais pela esquerda com o Léo, que conduz a bola um pouco melhor do que o Medel, zagueiro canhoto. Naturalmente tem mais qualidade. O Medel que pode jogar inclusive como volante, mas é um jogador muito mais de defender, marcar, desarmar, do que participar ofensivamente dos lances. Não que ele não tenha qualidade, mas o Léo tem mais qualidade que ele, então a esquerda fica sendo o lado preferencial das subidas do Vasco. Normalmente o Vasco se posta no ataque num 3-4-3, o Zé Gabriel continua enfiado ali entre os zagueiros, os dois laterais passam ao mesmo tempo, os dois pontas ficam nesses meios espaços, juntamente com o Veguete. Uma das jogadas mais tentadas, é a ligação com o Veguete, ou Verratti, ainda não sei como é a pronúncia exatamente do nome do centroavante argentino. É esse recuo entre as linhas, arrastando a marcação, permitindo aos pontas atacarem a área em diagonal e ceder o corredor para os dois laterais que jogam como alas. Até inclusive quando joga o Robson pela direita, que é zagueiro. Inclusive chegou a ganhar a posição do Pumita por opção técnica, por opção do Ramon, não por lesão do lateral uruguaio, que inclusive defende a seleção uruguaia. Mas tem recuperado o espaço dele, o Pumita Rodrigues, na lateral direita. O pivô do centroavante argentino ele é muito importante na criação de jogadas do Vasco. Centraliza o início da criação nele, de costas ele escolhe uma opção de passe em um lado da jogada para que a jogada se desenvolva, e a partir dali ele mesmo busca o lado oposto para poder atacar a área no segundo pau. Então ele se posiciona principalmente para um cruzamento, se vier do lateral, se vier do ponta por baixo, se vier pelo alto, dá liberdade para o outro ponta também encostar, ou até para um dos dois outros meio-campistas também atacarem a área pelo centro. Isso é uma jogada muito tentada pelo Vasco. O Verratti é um ponto ali a ser observado e um acréscimo de qualidade para o ataque do Vasco muito grande. Como eu disse, os pontas do lado oposto ganham liberdade para centralizar no terço final. Então se a jogada estiver acontecendo, vamos dar um exemplo aqui de uma jogada pela esquerda com o Piton. As combinações de jogada vão ser feitas aqui com o ponta que tiver pelo lado esquerdo, pode ser o Payet, pode ser o próprio Peck. O Veguete vai buscar o lado direito, e o ponta direita pode ser o Orediano, pode ser o Rossi, vai vir buscar uma região um pouco mais centralizada. Ele ganha
liberdade para poder encostar, não fica tão aberto. Não é assim que o Ramon quer que os pontas dele joguem. Falando um pouco sobre esses meio-campistas que o Vasco tem. Começando pelo Paulinho. Foi até ridicularizado pelo nome dele, né? Paulinho Paula, quando chegou ao Vasco, mas ele é o volante de infiltração desse 4-3-3. São 2 camisas 8, né? Na falta de um camisa 10, que era muito importante que o Vasco tivesse. Esse camisa 10 foi o Payet, mas a gente fala do Payet mais tarde, porque ele nem é titular absoluto ainda. Então o meio-campo do Vasco com essa trinca de 1-5, que fica mais afundado, e 2 8, o Paulinho é esse cara mais infiltrador, mais box-to-box, né? E o Praxedes é um cara mais passador. Então são 2 camisas 8 diferentes. Um que vem de trás na infiltração, o outro mais importante nas saídas de pé em pé. Mesmo que o Vasco não prefira construir as suas jogadas, né, com cadência, com triangulações, é um time muito mais de transições. Com transição, a gente não está falando só de contra-ataque, mas de saída do campo de defesa, do campo de ataque, com poucos passes e jogadas mais velozes, beleza? As incursões do Paulinho costumam arrastar a marcação que vem de trás para o fundo e limpam a frente da área para outros jogadores, né, que possam vir a se posicionar por trás dessa marcação que é atraída para o fundo, beleza? Mas e o Payet? Agora a gente chega na questão do Payet, que pode jogar de 2 formas nesse time. A forma dele preferida de jogar é por trás do 9. Mas ele já jogou muitas vezes como um ponta esquerda ao longo da carreira, ou como um meio aberto, melhor dizendo. No sistema do Ramon Dias, esta seria a melhor posição para ele, já que ele se aproximaria do gol, tendo que ocupar o corredor central, o corredor de meio espaço, não o corredor aberto dos alas. E ele seria mais preservado ao lado do Veguete também nas transições defensivas, já que a posição de meia central não existe nesse 4-3-3 que o Ramon tem implementado no time do Vasco. Eventualmente o Payet poderia jogar até como falso 9. Ele também poderia fazer esse movimento que o Veguete faz, saindo da área, mas é claro, quando o Veguete não estiver disponível e o Ramon não quiser usar um dos outros centroavantes que ele tem na reserva como titular, beleza? Então por isso que, eventualmente, o Payet poderia contribuir dessa forma. Fora também, bolas paradas, que o Payet com certeza vai ser o grande dono dessas funções no time do Vasco. Finalizações de fora da área, ele como um camisa 10 clássico que pega muito bem na bola, também pode fazer esse papel. E na defesa, o Vasco se posiciona no 4-1-4-1. Sempre marcando atrás da linha da bola com 9 jogadores, deixando praticamente só o Verratti ali um pouco mais à frente. O time não sobe pressão na saída de bola dos zagueiros para não expor a última linha, porque se todo mundo subir, essa última linha vai ficar um pouco mais distante da área. E aí o Medel não é um zagueiro tão rápido. Os 2 laterais, por serem muito ofensivos, teriam que correr um pouco mais, então a bola nas costas era um perigo real. Então, organizar essa defesa com 2 linhas de 4 e um jogador entre as linhas, que é o Zé Gabriel, muito bem recuperado pelo Ramon, de quase descartado, treinando em separado, com pouquíssimos jogos. Ele é um titular importante desse time do Vasco hoje. Então organizou a defesa, o time está tomando bem menos gols nos últimos jogos. E a produção ofensiva também aumentou bastante. E ao recuperar a bola, transições rápidas para tentar pegar a defesa do adversário, subir nas linhas e precisando correr para trás. Como eu disse, o time melhorou muito seu desempenho com o técnico argentino. Venceu Grêmio, Atlético Mineiro, Fluminense e Curitiba com atuações muito seguras e consistentes. Superou a punição de ter ficado um mês sem receber torcida em São Januário. E depois também a sacanagem, né, que fizeram proibir no estádio de ser reaberto depois da punição. Alegaram motivos preconceituosos, elitistas. Viu até rivais tentarem negar o direito que o Vasco tinha de mandar jogos no Maracanã. Mas ainda assim o Vasco ganhou fôlego na briga contra o rebaixamento. Dá pra dizer que todos os times que brigam ali na parte de baixo da tabela, o Vasco é quem atualmente joga o melhor futebol e que está com maiores perspectivas de se livrar do rebaixamento. Algo impensável no período pré-chegada do treinador. E também antes da janela, né, que foi fundamental, né, não só para a organização, mas também para o acréscimo de qualidade das peças que esse elenco do Vasco tem.
Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!